As eleições estão batendo a porta e esse é um assunto que interessa também aos empreendedores. Nessa reta final, precisamos discutir as propostas e as ideias que interessam de perto os donos de pequenos negócios para que o setor possa crescer e avançar. O Repórter Empreender de hoje vai te ajudar a entender quais são os temas fundamentais para que você possa estar bem representado durante este novo ciclo que começará em janeiro de 2023. Se eu tenho muito imposto para pagar, muita taxa, eu deixo de comprar algum tema novo, eu deixo de investir num curso que eu quero fazer, eu deixo de ampliar o meu negócio, eu deixo de fazer um monte de coisa. Então, se eu tivesse impostos menores, taxas menores, eu poderia usar esse dinheiro para investir em outras coisas no meu negócio. Que teria sim que simplificar, melhorar as taxas, né? Simplificar os impostos, porque são muitos impostos para um empreendedor hoje em dia, que não é fácil. Hoje eu digo para você que a receita hoje, nossa aqui, chutando por baixo, 50% é impostos. Até agora tá tudo de bom, né? Então assim, eu não sei porque quando, né, eu começar a pagar é que eu vou saber se realmente compensou ou não eu pegar esse empréstimo, mas acredito que sim. Eu gostaria que o meu país fizesse políticas públicas para aqueles que já faliram. Reconhecido como uma das molas propulsoras da economia do país, o empreendedorismo ainda precisa ser bastante debatido. Um dos pontos importantes é estimular ainda mais a simplificação da abertura das empresas, da emissão de notas fiscais, das exigências contábeis e da burocracia em geral. Depois de empreender no passado sem sucesso, Valéria, aos 44 anos, encontrou um novo e ousado caminho no conceito de loja de roupas. Chamou uma amiga para a sociedade e a loja de vizinhança, em um bairro de Brasília, que vende roupas para toda a família, caiu no gosto dos clientes. Não tem loja em shopping, nem sequer em quadras aqui em Brasília que abrangem a família inteira. Então eu pensei, não, por que não eu expandir, né? Atender o pai, a mãe, os irmãos. Então veio esse desejo. Tanto veio e deu tão certo que com apenas um ano de loja aberta já estamos abrindo a segunda, a próximo aqui. E aí a gente vai agora separar um pouco a criança do adulto, porque cresceu, né? O mercado respondeu bem a esse mix, né, de poder atender toda a família. E o melhor para essa empreendedora foi redescobrir uma nova realidade na burocracia dos pequenos negócios na capital federal. Hoje em dia, essa burocratização que ainda existe da pessoa jurídica no Brasil, pelo menos vou falar aqui do nosso distrito, né, federal, em Brasília, melhorou muito. Tá tudo muito rápido, muito célere. Tudo online, você não precisa se deslocar agora mais para a junta comercial, como era antigamente. Você perdia dias ali dentro, às vezes eram 1, 2 meses para você formalizar. Não, agora está tudo muito célere, muito rápido. Realmente eu fui muito feliz nesse momento agora, de um novo empreendimento, nessa questão de formalização. O presidente do Sebrae, Carlos Melles, concorda e explica o que aconteceu. Mesmo porque ele teve participação efetiva e testemunhou a mudança de perto. Fosse como presidente da Comissão Especial do Congresso Nacional, que discutiu as questões que culminaram com a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa em 2006, fosse como relator da Lei do MEI e da Lei Crescer Sem Medo. A desburocratização é um fato inevitável. Não dá mais para o Brasil ficar preso a tudo em coisa de cartório, em bombeiro, em fiscal de trabalho, em fiscal disso, em fiscal daquilo. Não, a fiscalização deve ser orientadora e nós devemos deixar o Brasil prosperar, o Brasil crescer. A primeira melhora que nós temos que ter é buscar ser digital cada vez mais. Essa veio para ficar. Hoje, nós lá atrás, quando começamos, era 152 dias para abrir uma empresa. De 2019, hoje são menos de um dia para abrir uma empresa, ou seja, avanços formidáveis.
Veterano dos negócios, Edson Nicolau já empreendeu em São Paulo e em Brasília. Dono de um restaurante na capital federal, ele lembra que no Brasil, no passado, não era fácil mesmo abrir e tampouco fechar uma empresa. Hoje, para ele, manter um negócio é complicado. Sempre tem a parte burocrática, né, por conta do governo, né? Encargos também, que é muito complicado. Hoje em dia, ser empreendedor, ser empresário em Brasília, não só em Brasília, no Brasil, é muito difícil. Tem que ter muita coragem. Garantir a isenção de taxas para abertura, inscrição, renovação, registro, funcionamento, alvará, licença, cadastro, alterações e procedimentos de baixa e encerramento. Muita coisa, não é mesmo? São reivindicações essenciais para os micro e pequenos empreendedores. Pautas focadas no crescimento da economia. E é nesse crescimento que Vânia não para de pensar. A microempreendedora individual está há pouco mais de um ano empreendendo em uma loja de locação de artigos para festas e bolos artesanais. Mesmo sozinha no dia a dia, ela continua lutando e acreditando que vai dar certo. O meu negócio significa para mim o meu sustento e também algo que eu faço por amor, porque eu gosto. Eu escolhi fazer uma coisa que eu sempre quis fazer. A minha família em si, a gente sempre trabalhou com eventos, a gente sempre gostou de celebrar momentos especiais. Então, celebrar para mim é algo muito importante. Vânia até gostaria de subir um degrau no patamar do negócio, mas diz que não consegue ampliar o empreendimento. O valor em si, mínimo que para você ser um MEI, eu acho pouco que você tem de ter de faturamento por mês, por ano, né? Por quê? Você precisa pagar um aluguel, é caro. Para você ter uma loja física, não é fácil. Para você ter uma loja física, você tem que ter um ponto bom. Para você ter um ponto bom, não vai ser uma coisa barata. Então, você já tem que pagar um aluguel caro. Dependendo da função, você vai precisar de um funcionário. Dependendo de outras coisas, vai precisar de empréstimo. Então, esse faturamento que você tem anual, acaba que você não consegue pagar as suas contas. Então, se você não souber administrar bem o seu trabalho, o seu resultado, o seu faturamento, você não vai conseguir seguir em frente. Isso é muito importante, a transição do MEI para a micro e pequena empresa. Esse é um ponto que nós estamos focando muito. Hoje é 80, vai ser 130. Mas para ele passar para 360 mil, 400 mil, nós temos que fazer uma esteira de transição. Isso é importante, já tem estudos, já tem proposta de fazermos uma transição que não impeça a pessoa de sair da micro e pequena empresa para empresas de pequeno porte e de médio porte. Os 21 milhões de pequenos negócios brasileiros respondem por 30% das riquezas produzidas no país, o Produto Interno Bruto. Em 2021, elas foram responsáveis por 78% da criação de vagas formais de trabalho. Geram renda para os seus trabalhadores, que chega a 420 bilhões de reais por ano. Realmente há necessidade de melhorar a legislação brasileira no segmento da micro e pequena empresa. Isso está sendo discutido no Fórum Permanente das Microempresas do Ministério da Economia, e eu acredito que as mudanças não são muitas. São mudanças, vamos dizer assim, de atualização da legislação e não mudança de rumo. Porque com a criação do MEI, pela Lei Complementar 147, em 2008, nós multiplicamos, saímos de 2,5 milhões de pequena empresa, estamos hoje chegando nos 20 milhões de pequena empresa. Então há necessidade, naturalmente, de se adaptar à legislação para atender esse empreendedor, que é um empresário, mas que tem um porte muito menor do que os anteriores que podiam empreender. Este professor e advogado tributarista explica que o enquadramento do MEI chega a frear o faturamento que os pequenos podem
e conseguiriam alcançar. As empresas, microempresas e pequenas empresas têm uma alta carga tributária porque um regime inicial que criaram para elas, o Simples Nacional, ele foi muito alterado. O Simples, que era para ser um regime simplificado de tributação, uma alíquota baixa sobre o faturamento dessas empresas ou receitas, ele foi alterado e virou um complicado nacional. Então existem vários anexos, existem várias questões. Antigamente, as empresas do Simples Nacional, dependendo do setor que ela atuava, não recolhia as contribuições patronais sobre a folha de salários. Hoje, dependendo do anexo que ela se encontrar no Simples Nacional, na legislação do Simples Nacional, é obrigada a recolher as contribuições sobre a folha de salários. Então, não há efetivamente um sistema tributário ou um regime tributário que ajude o microempreendedor, o pequeno empreendedor a desenvolver as suas atividades sem uma carga tributária excessiva, e também não há uma escala de progressividade de aumento do tributo conforme a empresa vai crescendo as suas receitas e faturamento. Quando a empresa estoura o faturamento do Simples Nacional, ela fica sem opção. Ou ela opta pelo lucro presumido ou pelo regime de apuração pelo lucro real, onde a carga tributária aumenta por demais. Então, muitas vezes a empresa evita aumentar suas receitas para não sair do regime do Simples Nacional, pois a sua atividade fica inviável se mudar de sistema tributário ou de regime de tributação. Eu não consigo ainda ter, tipo assim, uma reserva grande por mês, mas eu consigo pagar minhas contas em dia e isso já me ajuda muito. Então, pelo menos eu consigo me sustentar, consigo sustentar minha casa, minha loja. E, para mim, é bom, mas claro que eu pretendo crescer para ficar mais tranquila. Você sabe que muitas melhorias para os pequenos negócios dependem da aprovação de leis pelo Congresso Nacional e Assembleias Legislativas, bem como políticas públicas feitas pelo Poder Executivo. Sem a ação coordenada entre eles, a situação hoje seria ainda mais difícil. Para especialistas, a importância dos MEIs e das micro e pequenas empresas na economia precisa estar refletida nas plataformas eleitorais nas eleições de 2022. Muitos políticos, ou melhor, os presidenciáveis estão trazendo propostas de reforma tributária e temos que deixar claro que a reforma tributária é uma prioridade, mas não deve ser feita antes de uma reforma administrativa. O ideal era primeiro que se fizesse uma reforma política nesse país, depois uma reforma administrativa, onde se enxugasse os custos do Estado, da máquina estatal, para depois verificarmos ou realizar uma reforma tributária. Aquela reforma tributária que o cidadão, que o contribuinte, o empreendedor esperam, onde haja uma redução da carga tributária e, consequente, uma melhor aplicação dessas receitas pelos entes políticos. Mais de 156 milhões de brasileiros estão aptos a votar nas eleições deste ano, no próximo dia 2 de outubro. Para os empreendedores, é relevante estarem atentos às pautas que podem melhorar a situação dos pequenos negócios. Afinal, o empreendedorismo contribui positivamente para o desenvolvimento, pois introduz inovação que leva ao aumento da competitividade e da eficiência econômica. Se o governo federal pudesse dar uma olhada um pouquinho mais para nós empreendedores e pudesse baixar um pouco mais de taxa, tirasse, melhorasse mais a nossa vida do empreendedorismo, seria bem melhor para a gente. Entendeu? Isso reflete muito na contratação. Entendeu? Hoje em dia eu penso 10 vezes antes de contratar um funcionário, porque isso gera muito encargo. Né? Não é só o salário em si, é muitas outras coisas em si. Muito bem, vamos fazer um intervalo. O Repórter Empreender volta já já. Estamos de volta com o Repórter Empreender e hoje nós estamos discutindo as propostas e as ideias que interessam aos micro e pequenos negócios a partir do próximo ciclo econômico e político, que começa em janeiro de 2023. O Brasil tem uma vocação empreendedora única no mundo. É um dos 5 maiores países com vocação empreendedora. Quem é empreendedor sonha, quem sonha tem esperança, quem tem esperança, tendo uma boa ajuda, ele desenvolve.
Levado para o mundo do empreendedorismo pela esposa há 10 anos, Guilherme hoje já atua com desenvoltura em várias áreas de um dos empreendimentos da família. A minha esposa já trabalhava com isso e ela me convidou para trabalhar junto com ela. Então a família dela já sempre empreendeu, é uma família de empreendedores, o pai dela. E aí ela me convidou para entrar junto, para ajudar nas funções do dia a dia, e a gente vem até hoje aí, trazendo novidades aí para o mercado. Como empreendedor ativo e inventivo, Guilherme até tem o desejo de expandir, mas só para manter o negócio funcionando já é um enorme esforço, mas e que poderia ser amenizado com financiamento, apoio. E a gente tem muita dificuldade de acesso a crédito, acesso a melhoras para o empreendedor mesmo, apesar de ter um Sebrae que é uma ferramenta muito boa para o pequeno empresário. O grande problema do pequeno empresário é o financiamento mesmo, porque a gente tem um problema de fluxo de caixa constante, tem que rodar esse fluxo de caixa, e para conseguir um financiamento com pouca burocracia, com pouco... a gente às vezes não tem as garantias necessárias para dar, mas tem um negócio como garantia, tem um negócio estruturado, um negócio com funcionários, com clientes, mas não serve como garantia, e aí acaba complicando e tornando tudo mais complexo. As simplificações significam muito mais do que parecem. Com a digitalização do sistema, um mundo de possibilidades é aberto para o empreendedor. Outra mudança necessária é a facilidade de acesso ao crédito, que permite investimento em tecnologia para ampliação do negócio, por exemplo. Os recursos por meio de linhas de créditos precisam ser ampliados, como explica este especialista. A linha de crédito pode facilitar e muito, né, a vida financeira de um empreendedor. Porque quando a gente fala de empreendedor, do microempresário, ele acaba combinando a sua vida pessoal, muitas vezes, né, combinando a sua vida pessoal e o seu empreendimento, a sua microempresa. Então, quando ele tem uma linha de crédito acessível, que ele possa melhorar o desempenho da sua pequena empresa, do seu negócio, isso naturalmente reflete numa qualidade de vida, né, numa melhora da situação doméstica e familiar do empreendedor, sem dúvida. Eu tenho um salão de beleza há 12 anos, né? Na verdade, eu já tenho uns 23 anos que eu sou cabeleireira, né? E que eu era sócia de outra pessoa, e aí 8 anos, e aí eu desfiz da sociedade, vim aqui para esse lugar sozinha, né? Como cabeleireira, serei uma manicure, depois eu tive 4 funcionários, já tive massagista, e hoje estou só com uma funcionária porque ficou muito difícil. Devido à pandemia, aquela coisa toda, e estou sozinha, eu e mais uma funcionária. As perspectivas de renovação e melhoria para o Salão da Zilda se abriram quando a empreendedora recebeu uma carta do banco. Ela teria acesso a uma linha de crédito recém-criada pelo governo para empreendedores. Foi o Pronamp. Eu recebi uma carta, né, do banco, aí eu liguei pro gerente, e aí ele falou que realmente estava tudo certinho, né? Aí eu fui até o banco e fiz junto com o meu gerente. Não foi difícil assim, acessar, porque como eu acho que era um monte de gente, aí sempre caía, né? Isso, mas foi tranquilo, para mim foi muito tranquilo. Nem esperava isso tudo, eu achei que eles iam me oferecer uma mixaria. O acesso ao Pronamp, linha de crédito do governo federal para micros, pequenas e médias empresas, permitiu à cabeleireira Zilda dar aquela incrementada no salão, algo que ela já sonhava havia 12 anos. Já tem 12 anos que eu tenho esse salão, e aqui está do jeito que eu montei ele. Então eu queria mudar algumas coisas, como eu já reformei minhas cadeiras, já mandei fazer 2 móveis, né, com esse dinheiro, sabe? Eu queria dar mudada no salão. As linhas de créditos que a gente recomenda para os pequenos negócios, para os empreendedores, são as linhas de créditos do governo, né? O Pronamp, um programa que foi criado durante a pandemia, ele tem as taxas ainda, mesmo hoje em dia, com o aumento das taxas de juros, ocasionado pela inflação, pela guerra,
pela situação pós-pandêmica, ele ainda tem competitividade com relação às outras linhas de crédito da iniciativa privada, dos bancos mais comuns, né? Então esse Pronamp ainda acaba sendo a melhor alternativa. É como diziam nossos avós, dinheiro faz dinheiro. É apenas com acesso aos créditos disponíveis no mercado que os pequenos empreendedores conseguem ampliar seus negócios e, por consequência, gerar novos empregos, atrair investimentos e aumentar o dinheiro injetado na economia local. Para citar um exemplo, nós tivemos aí durante a pandemia vários empreendedores, né, que eram ex-funcionários e por conta da pandemia foram demitidos e buscaram alcançar o seu negócio próprio. E são inúmeros casos que a gente vê de pessoas que conseguiram uma linha de crédito, melhoraram o seu negócio, né, deram esse start inicial através da linha de crédito, seja no salão de beleza, na lanchonete, na garagem de casa, enfim. São vários exemplos que a gente viu que dá certo tendo uma linha de crédito, tendo um incentivo, ajuda bastante. Nesse contexto, os pequenos negócios são imprescindíveis também do ponto de vista social. São eles que contribuem para a garantia de comida na mesa para mais de 86 milhões de brasileiros, o que equivale a 40% da população. Mais que isso, respondem por 54% dos empregos formais e 44% de todos os salários pagos na mesma categoria. Eu acho que tem que ser prioridade do governo que entrar, olhar para o pequeno empresário, para a pessoa que empreende, porque é muito importante. A gente, como pequeno empresário, gera empregos, movimenta a economia e acho que qualquer governo, qualquer economista que entrar tem que ter um olhar mais voltado para a quantidade de empregos que gera cada negócio. Essa é a minha maior crítica hoje. A gente tem muita dificuldade de ter acesso a crédito, de investir para poder ampliar, para poder crescer, para tentar aumentar a demanda e, consequentemente, gerar mais empregos, principalmente na parte de financiamento. O Repórter Empreender termina por aqui. Um abraço grande para você e até mais.